Ei pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias eu gravo 2 vídeos com o compromisso de estudar diariamente a doutrina espírita, me aprofundar e compartilho com vocês os meus estudos, não como aquela que sabe mais, mas como aquela que está querendo aprender. Eu aprendo muito com os comentários de vocês também. Então deixem aí seus comentários sobre o que vocês entenderam do texto. Vamos criar uma corrente do bem, algo que a gente se aprofunde no tema dessas realidades espirituais, para que a gente possa se transformar internamente. Então, gratidão por terem chegado até aqui. E o estudo de hoje vai ser do livro Mediunidade, Estudo e Prática, que é um estudo que eu estou fazendo junto com o pessoal da Fraternidade Irmã Glacos, que eu sou muito grata. Fui muito acolhida, tanto pelos encarnados quanto pelos desencarnados. E fazendo um estudo mais aprofundado da mediunidade, e eu estou trazendo para vocês aqui a apostila que a gente segue lá. Então, hoje eu vou ler o programa 1, módulo 1, tema 8, classificação da mediunidade, efeitos inteligentes. A mediunidade de efeitos inteligentes ou intelectuais exige maior elaboração mental por parte do médium que age como intérprete das ideias transmitidas pelos espíritos, como consta em O Livro dos Médiuns. O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar e por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam. Como é preciso um fio elétrico para transmitir uma notícia a grande distância, desde que haja, na extremidade do fio, uma pessoa inteligente que a receba e transmita. Está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 19. Então, o espírito vai falar através do médium, mas existe uma parte também que o médium tem que interpretar o que o espírito fala. Não é a mediunidade do Chico, era o que ouvia Emmanuel claramente, era uma mediunidade excepcional. Geralmente, os médiums, eles não entendem claramente o que os espíritos estão falando. Eles precisam ter uma elevação compatível. Então, o médium vai interpretar as palavras do espírito a partir do seu conteúdo. A maior parte dos processos mediúnicos não são só mediúnicos, são mediuanímicos. O mediúnico é a comunicação que vem do espírito e o anímico é a interpretação que a gente tem. É o nosso conteúdo que a gente projeta na mensagem. Então a mensagem ela não chega transparente, direta de lá para cá. Ela passa pela interpretação do médium. Por isso o médium tem que procurar se elevar moralmente. Quanto menos interferência ele tiver da mensagem, mais claro será, mais transparente será. Mas para a gente conseguir entender claramente um espírito superior, a gente tem que ter uma grandeza moral muito grande, bem distante da maioria de nós aqui na Terra. Pouquíssimos são os médiuns que vêm para ser missionários. A maior parte dos médiuns são endividados, são espíritos endividados que vieram trabalhar a mediunidade para servir a Jesus. Isso já mostra a nossa inferioridade moral. Então, é preciso ter bem claro que vai ter a comunicação com o espírito, mas o médium vai sempre interpretar a mensagem do espírito. Ele não vai transcrever ou falar tal qual o espírito está falando. A maior parte das comunicações é comunicação mediuanímica. Tem a parte mediúnica, que é a comunicação do espírito, e tem a parte anímica, que é a interpretação do médium. Caso o médium não possua boas condições morais nem bom preparo doutrinário espírita, poderá interferir na mensagem, invalidando-a. Se não houver afinidade entre eles, o espírito do médium pode alterar as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e inclinações. Ela pode distorcer a mensagem. Porém, não exerce influência sobre os espíritos comunicantes, autores das respostas. É apenas um mau intérprete. Então, ele só vai distorcer a mensagem. Ele não vai influenciar o espírito comunicante, mas ele não vai trazer mensagem límpida e clara, tal qual o espírito falou. A mediunidade do Chico era excepcional. O Chico ouvia Emmanuel, ouvia os outros espíritos de uma maneira lúcida, transparente. Não tinha quase que animismo nenhum, era processo mediúnico. Mas a moral dele era elevadíssima. Ele tinha condição de se sintonizar com esses espíritos e ouvi-los claramente. Uma coisa assim que as pessoas falam que o médium, ele não vê o espírito o tempo inteiro. Ele entra em um estado alterado de consciência. Então ele está na vida normal e ele
enxerga o espírito em determinados momentos. Chico via os espíritos o tempo inteiro. Eles faziam parte, ele não sabia se estava conversando com o espírito encarnado ou desencarnado. A mediunidade dele era muito avançada. E ele tinha uma elevação moral que ele conseguia estar de igual para igual com espíritos nobres, tal qual Emmanuel. É óbvio que a interpretação do pensamento dos espíritos, como qualquer outra habilidade humana, desenvolve-se com o tempo, mas está diretamente relacionada ao empenho do médium em querer ampliar o seu conhecimento e de transformar-se em pessoa melhor. Então, é estudar as realidades do mundo espiritual, estudar a doutrina espírita, ampliar seu vocabulário. Os espíritos falam com o vocabulário próprio deles, nem sempre eles são do nosso período, na nossa época, com que a gente amplia nosso repertório, amplia o nosso conhecimento do mundo espiritual, das causas, dos efeitos, do que interfere, e também da reforma íntima, de querer melhorar moralmente, para que ele consiga acessar mais facilmente os espíritos nobres de mais luz. Os espíritos sérios procuram, então, os médiuns mais confiáveis, os que lhe oferecem as condições encontradas no bom intérprete. Esclarecem os orientadores espirituais. Mas esses espíritos nobres, eles não vão pegar médiuns preguiçosos ou médiuns que acham que estão fazendo um favor para os espíritos em dar passividade para eles, que os espíritos têm que trabalhar para eles quando eles querem, quando eles podem. Eles vão atrás de médiuns compromissados com a causa, que eles podem se comprometer, porque eles também são muito ocupados. Eles também estão estudando, estão evoluindo, estão ajudando um monte de gente. Então, eles não vão desperdiçar o tempo deles com médiuns que não têm essa proposta de querer se melhorar. Eles não exigem a perfeição, eles sabem exatamente quem nós somos. Mas eles precisam do nosso empenho para passar a mensagem deles de uma forma mais clara, mais lúcida, mais transparente. E eles não, os espíritos sérios, aqueles comprometidos em levar o progresso para a humanidade, eles não vão procurar médiuns mais ou menos. Eles não podem contar ou que vão trazer a mensagem deles distorcida. Procuram um intérprete que mais simpatize com eles, tem afinidade das ideias, e que exprima com mais exatidão os seus pensamentos, que não tenha tanto animismo. Não havendo simpatia entre eles, o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência. Então, se não houver afinidade entre eles, o médium oferece resistência ao espírito comunicante, tornando-se um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. Vai estar usando o nome do espírito para passar a sua própria mensagem, o seu próprio conteúdo. Não vai estar sendo fiel à verdade trazida pelo espírito. E essa questão de afinidade serve para os espíritos inferiores também. A gente pode oferecer resistência aos espíritos inferiores. Às vezes eles querem vir usar através de nós que a gente passe uma mensagem errada, que a gente engane as pessoas, iluda elas sobre o mundo espiritual, ou leve as pessoas a fazerem coisas que não deveriam fazer, que não são boas para elas, mas a gente pode oferecer uma certa resistência a essa mensagem. Eu não vou passar, não corresponde ao meu conteúdo. Por exemplo, crença é crença, cada um tem a sua. Mas sacrifício de animais, espíritos nobres jamais vão pedir para médiuns sacrificar animais, nem ninguém, nem nenhuma forma de vida, como forma de louvar a Deus. Vai querer proteger todas as formas de vida. Aí pode vir um espírito inferior pedindo ao médium para sacrificar o animal. O médium pode ter esse discernimento e oferecer resistência, falando: eu não vou sacrificar animal para espírito nenhum. Deus não gostaria isso de mim. Então, da mesma forma que o médium ruim oferece resistência ao espírito bom, porque não consegue compreender a sua mensagem, como é que um médium que não consegue perdoar o próximo, que não consegue controlar um acesso de fúria, que não sabe ser humilde, ele é extremamente vaidoso pela sua própria mediunidade, ele se acha uma pessoa especial. Um espírito nobre vai tentar passar a mensagem para ele, ele vai tentar trazer o mérito para si, vai tentar colocar a sua visão de mundo, e não vai ter esse compromisso de ser fiel à mensagem que foi passada. Então, tem que ter afinidade. Quando não existe essa afinidade de ideias, de valores, o médium sempre oferece resistência ao espírito. Então, pode ser tanto para espíritos
sem luz, quanto para espíritos com muita luz. O espírito que o médium vai estar atraindo para si é compatível com a sua evolução moral. Senão acontece, repele naturalmente. É o que acontece entre vós, quando a opinião de um sábio é transmitida por um homem estolvado ou alguém de má fé. Então alguém me quer dar um conselho maravilhoso. Aí a pessoa vai lá e repete o conselho do sábio, já colocando a sua opinião pessoal e colocando a sua própria interpretação dos fatos, como se fosse as palavras do sábio, colocando palavras na boca do sábio. E quem conta aumenta um ponto. Existindo essa barreira física entre o mundo espiritual e o mundo material, é muito mais fácil da gente distorcer a história. Então o médium precisa se preparar moralmente para estar recebendo bons espíritos. Mediunidade de efeitos intelectuais e inteligentes. Faz parte dessa categoria uma variedade de médiums, mas no âmbito desse roteiro serão destacados apenas os tipos que predominam nas reuniões mediúnicas usuais da casa espírita, quais sejam médiuns de intuição e inspiração, de psicofonia, audiência e vidência. O aprofundamento do assunto ocorrerá no programa 2 do curso, lá na frente. Médiuns intuitivos. Trata-se de uma faculdade comum a todos os seres humanos, todos somos médiuns, que nele se revela mais ou menos desenvolvida conforme as experiências passadas e atuais dos espíritos. Então a intuição está mais ou menos desenvolvida, mas todos temos a intuição. Pode ser definida como uma percepção fora dos sentidos corporais, ou seja, de natureza extrasensorial, manifestada na forma de uma ideia ou imagem que cruza o cérebro. Em geral, a percepção é muito sutil, de forma que na maioria das vezes não é valorizada pela própria pessoa. Às vezes é um sussurro, é uma ideia que passa vagamente, passa bem rápido. É um lampejo, não é... Quando é espírito obsessor, aí eles ficam martelando na nossa cabeça. A ideia fica fixa. Eles querem levar a gente ao mal, querem despertar na gente pior. Quando é uma intuição de um espírito nobre, é quase um sussurro, é um lampejo. Eles só nos orientam e deixam a escolha para nós. E aí cada um vai reverberar o próprio conteúdo. Sendo, contudo, amplamente desenvolvida pelo exercício, pode ser algo a ser aperfeiçoado. É algo que a gente pode desenvolver. A intuição é uma ferramenta inestimável no processo evolutivo do indivíduo, assim como na prática mediúnica. Se a gente ouvir mais a nossa intuição, a gente vai se desviar muito menos do caminho, porque os bons espíritos estão tentando nos assistir o tempo inteiro. A intuição é a nossa comunicação com eles. O nosso mentor, nosso anjo da guarda, tenta se comunicar com a gente o tempo inteiro. A gente é que não consegue ouvi-los, que nosso pensamento está tão preso em questões menores, em medos, em preocupações, em questões do dia a dia, que quando ele tenta se comunicar conosco, a gente não tem ainda aquela elevação vibratória capaz de ouvi-lo. Mas ele, através da intuição, quando a gente escuta, a gente geralmente faz melhores escolhas. A propósito, o espírito André Luiz assinala que a intuição é a mediunidade inicial da espécie humana. Então, as primeiras manifestações mediúnicas da espécie humana é a intuição, surgida nos primórdios da evolução humana. Esta obra que permuta, no entanto, foi iniciada no mundo sem qualquer direção consciente, porque, pela natural apresentação da própria aura, é onde todos os nossos sentimentos e pensamentos estão impressos ao redor de nós, os homens melhores atraíram para si os espíritos humanos melhorados. Então, através da aura, a vibração da aura atraiu os espíritos para si. E os homens rebeldes à lei divina aliciaram a companhia de entidades da mesma classe. Pelas ondas de pensamento se enovelarem umas sobre as outras, segundo a combinação de frequência e trajeto, natureza e objetivo, encontram-se mentes semelhantes entre si. Então, frequência, a gente vibra alto na gratidão, no amor, na paz, na harmonia, ou se a gente vibra baixo no medo, na discórdia, na raiva, na culpa. O trajeto, aonde está endereçado o pensamento e o sentimento para outra pessoa, estou mandando um sentimento de raiva para outra pessoa, estou mandando um sentimento de agradecimento a Deus.
natureza, se é bom ou se é ruim, e objetivo, qual que é o objetivo do meu pensamento, da minha ação? É para levar progresso para os outros? É para fazer bem para os outros? Ou é para fazer bem só para mim mesmo? Ou para prejudicar os outros? Então, todos esses encontram-se, é o que atrai as mentes semelhantes entre si, formando núcleos de progresso em que homens nobres assimilaram as correntes mentais dos espíritos superiores para gerar trabalho edificante e educativo, ou originando processos vários de simbiose em que almas estacionárias se enquistaram mutuamente, desafiando de balde os imperativos da evolução. É uma pessoa que ela tem a mente, o objetivo dela voltado para fazer ciência, ela vai atrair espíritos que têm conhecimento de ciência para perto de si. Pessoas aqui que estão voltadas para a arte, para a música, vão atrair para perto de si espíritos que com esse conhecimento, com esse talento para a música, para poder inspirá-lo. Mas também se forem espíritos perversos que estão preocupados em como sacanear o próximo, em como prejudicar o outro, em como tirar mais vantagem, vai atrair para perto de si esse tipo de espírito. Se for a pessoa que na Terra está preocupada só em encher a cara, beber, usar droga, fumar, fazer sexo descontroladamente, atender aos seus instintos, vai atrair para perto de si esses espíritos que estão nessa mesma vibração, que tem esse mesmo objetivo. Então, quando junto, por exemplo, espíritos de ciência, encarnados e desencarnados, trabalham juntos para trazer o progresso científico para a humanidade, nas artes, na educação, em tudo. Então, a gente tem que procurar ser melhor para atrair para perto de nós. Se a gente vibra um pensamento na nossa mente, a gente vai estar atraindo para perto da gente espíritos que pensam de forma semelhante. Se a gente pensa em como dominar as pessoas, em como fazer com que as pessoas façam aquilo que é melhor para nós, com aquele espírito de revolta quando a gente é contrariado, quando não acontece tudo da forma como a gente gostaria, a gente vai estar atraindo para perto de nós esse tipo de espírito. Então, que a gente procure sempre vibrar no bem, no bom, no belo, na luz, no levar a felicidade para o próximo, diminuir o sofrimento do próximo, em despertar o seu propósito e como poder impactar as pessoas ao redor, oferecendo o seu melhor. Nós seremos assistidos por espíritos da mesma ordem e com o mesmo objetivo que o nosso. Por exemplo, uma pessoa que tem o objetivo de ajudar moradores de rua, levando comida, vai ser assistido por espíritos caridosos, que vão estar inspirando as melhores ações, os melhores jeitos de conseguir alimento, de preparar comida, como é que o melhor lugar para chegar nessas pessoas. Então, nós temos objetivos em comum, também entre o mundo espiritual e o mundo material. Não é só... A gente se une por afinidade, não é só no mundo material. No mundo material, as pessoas se unem por afinidades, pessoas que têm o mesmo gosto, costumam estar próximas de si, até mesmo para ter conversa, para ter diálogo. No mundo espiritual também. Em termos práticos, sabe-se que os bons dialogadores, doutrinadores ou esclarecedores, os que na reunião mediúnica conversam com espíritos comunicantes, possuem a mediunidade intuitiva bem desenvolvida, então aqueles que esclarecem os espíritos. Mas, como a intuição é a faculdade básica e primordial, ela sempre estará presente nas demais mediunidades de efeito inteligente. Psicofonia, psicografia, evidência. A intuição é a forma mais comum de mediunidade, mas as outras mediunidades têm que ter intuição. É sempre uma interpretação do médium. Médiuns audientes são os que ouvem a voz dos espíritos. Trata-se de uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo das pessoas. De outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, qual de uma pessoa viva, encarnada. Está no livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14. A voz interior da frase caracteriza uma percepção mental, um som ou palavras que cruzaram o cérebro. É como se ela ouvisse a palavra dentro do cérebro dela, mas ela vai interpretar conforme o conteúdo dela. Própria da mediunidade audiente intuitiva, já a expressão voz exterior, clara e nítida, indica que além da percepção mental, propriamente dita, ocorreu uma atuação nos órgãos da audição que foram modificados. Nessa situação ocorreram simultaneamente um efeito inteligente, que é a percepção mental, que é interior, e um efeito físico, que é a ação no órgão da audição, que foi modificado. Não, por exemplo, um médium, ele vira para o psiquiatra, fala, estou ouvindo vozes na minha cabeça.
ele vai ser diagnosticado como esquizofrênico. E de repente ele está sendo vítima de um processo mediúnico, ele precisa educar a mediunidade dele para que ele possa atrair bons espíritos, para que ele possa usar sua mediunidade somente em locais adequados, para que ele seja médium de Jesus, não para que faça reuniões mediúnicas de desobsessão, de cura, de incorporação, mas para que ele use a mediunidade, para que a mediunidade dele seja um canal para que ele atue no meio aonde que ele está inserido. E assim, as pessoas confundem muito, quando não tem esse esclarecimento que a doutrina espírita traz, as pessoas confundem muito mediunidade com desequilíbrios mentais. Também existe, mas o número é muito menor do que a ciência materialista traz para nós como verdadeiro. Os manicômios estavam cheios de médiuns desequilibrados. E assim, essa coisa, eu estou ouvindo vozes na minha cabeça, é o espírito falando com você. Nós nem sempre, mas pode ser. E deixa a gente doidinho, eles tentam controlar o nosso pensamento, é um pensamento repetitivo, é um pensamento fixo numa ideia, a gente tenta desviar, medita, reza, aí volta aquela sensação, aí eles descobrem os nossos medos, descobrem as nossas fraquezas e usam isso contra a gente, qualquer coisinha é gatilho para despertar isso. Eles fazem um controle mental muito grande na gente, os espíritos inferiores. A gente tem que saber se preservar, se proteger. Como é que faz isso? Evolução moral, reforma íntima, autoconhecimento, saber o que é seu, o que é dele. E até a gente ter essa clareza do que é nosso, do que é deles. E não dar acesso para que eles tenham acesso aos nossos sentimentos mais inferiores contra nós. Precisa estudar muito, fazer muita reforma íntima. Os médiuns audientes podem assim conversar com os espíritos quando têm o hábito de se comunicar com determinados espíritos. Eles o reconhecem imediatamente pela natureza da voz. Esta faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons, ou somente aqueles por quem chama. Entretanto, o quadro muda por completo quando o espírito mau se agarra a ele, fazendo-lhe ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis e não raras mais inconvenientes. Então, por exemplo, o Chico, Emmanuel chegava perto dele, ele já reconhecia a voz dele. Era um espírito nobre, era bom, era agradável conviver com ele. Mas e quando é um espírito obsessor, que chega e fica falando um monte de coisa ruim, fica instigando a pessoa ao ruim, fica mostrando todos os defeitos dela, faz ela se sentir insignificante. Não é desconfortável, é muito desconfortável esse assédio dos espíritos inferiores. Médiuns falantes ou psicofônicos. Nestes, o espírito comunicante atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. Então, o espírito comunicante, ele entra no campo de ação do perispírito. É perispírito com perispírito, e através do perispírito ele se comunica e modifica alguns órgãos físicos nossos. É uma faculdade muito útil na comunicação de espíritos necessitados de auxílio, porque além de viabilizar o atendimento direto por meio do diálogo fraterno e esclarecedor, é possível envolver o sofredor em vibrações harmônicas do passe e da prece. Ele está acoplado, ele está falando. Mas nem tudo que ele fala é a comunicação do espírito, tem a interpretação do médium. O médium ele tem que sentir confiança, através da intuição, ele fala, é isso que ele está falando. Não é um canal direto que o médium perde a consciência, o espírito toma o lugar dele. É um canal de comunicação. O espírito é o emissor da mensagem, o médium é o receptor, e a mensagem ela atravessa planos físicos diferentes. Da mesma forma que os médiuns audientes, os psicógrafos podem captar as ideias do espírito comunicante intuitivamente. Nessa situação, o transe mediúnico é leve, superficial. A comunicação é mais direta, pois o médium não se deixa envolver tanto pelas vibrações desarmônicas do sofredor, auxiliando-o como faria, por exemplo, uma enfermeira junto ao enfermo. Os médiuns psicofônicos intuitivos são numerosos e predominam nas reuniões mediúnicas espíritas. Então, o médium, ele não vai sair do corpo dele e o espírito comunicante vai assumir a consciência do médium e se comunicar através do corpo. Alguns médiuns elevadíssimos, eles saem de si, eles saem passeando,
e cedem, mas geralmente os médiuns ficam conscientes nessas comunicações. Eles ajudam, o seu estado de consciência ajuda a harmonizar o espírito sofredor. Quando a manifestação psicofônica é mais intensa, transe menos superficial, o médium sofre junto com o sofredor e não raro deixa-se impregnar pelas vibrações desarmônicas, que sendo absorvidas são somatizadas mesmo após o encerramento da comunicação e afastamento do espírito. Contudo, com a educação da faculdade mediúnica, o estudo contínuo e o esforço de melhoria moral, o médium aprende a neutralizar as vibrações, auxiliando eficazmente o necessitado espiritual. O que acontece? Por que, por exemplo, nas reuniões eles pedem, no dia do passe, no dia de reunião mediúnica, não comer carne, não beber, não fumar, não fazer sexo? Porque são coisas que mexem muito com o nosso sistema endócrino, com os nossos hormônios. E quando existe uma incorporação, há uma descarga no nosso sistema endócrino, os nossos hormônios ficam todos alterados. Isso pode desequilibrar fisicamente o corpo do médium. Se for um espírito muito desequilibrado que está lá incorporando, que está se comunicando através do médium, as vibrações do médium podem descontrolar todo o sistema endócrino dele, todos os hormônios que desencadeiam todas as emoções. Nós somos puros hormônios. E aí pode afetar o corpo físico do médium, pode comprometer a saúde do médium, pode somatizar. Então, o médium tem que estar harmonizado também. Quanto mais ele ele cede o espaço do seu corpo físico para que outra consciência entre e ocupe esse espaço, e a consciência está desequilibrada, toda a desarmonia daquele espírito vai ser transferida para o corpo físico. Então, por isso que o médium, na maior parte das vezes, quando o espírito não é muito nobre, que é só médiuns muito elevados que conseguem atrair para si, o médium precisa ficar consciente para poder proteger seu corpo físico também, para ajudar a equilibrar as emoções daquele espírito sofredor, para que o seu corpo físico não sofra tanto as consequências daquela desarmonia. Se o transe mediúnico é bem mais profundo, o medianeiro entra em um estado de sonambulismo e, ainda que não esteja dormindo, não se recorda do que transmitiu durante a manifestação do espírito. Nessas condições pouco comuns atualmente, o médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz, e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até mesmo fora do alcance da sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado em estado normal, raramente se lembra do que disse. Nem sempre, porém, a passividade do médium falante é tão completa assim. Alguns têm intuição do que dizem no momento exato em que pronunciam as palavras. Está no livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14. Médiuns psicógrafos são pessoas que transmitem pela escrita mensagens dos espíritos. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 13, o codificador classifica a mediunidade de psicografia em 2 tipos. Psicografia indireta, quando o espírito utiliza um instrumento que não seja a mão do médium. Nessa situação, trata-se de mediunidade de efeito físico. O espírito movimenta o lápis sozinho. Psicografia direta ou manual, quando o espírito utiliza a mão do médium. Allan Kardec pondera também que, de todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Pela facilidade com que podem exprimir-se, eles, os espíritos, nos revelam seus mais íntimos pensamentos e nos facultam apreciá-los em seu justo valor. Além disso, entre as faculdades mediúnicas, a de escrever é a mais suscetível de ser desenvolvida pelo exercício. Então, é a mais fácil de ser educada, de ser desenvolvida. Porque, por exemplo, a psicofonia precisa de uma modificação do aparelho fonador da nossa fala, para poder modificar e acoplar aqui. A audiência precisa de uma modificação no ouvido. A mão não, a mão só exerce ação sobre a mão. A psicografia pode se manifestar de forma mecânica, intuitiva e semimecânica. Médiuns psicógrafos mecânicos. O espírito atua diretamente sobre a mão do médium. Ele lhe dá uma impulsão completamente independente da vontade desse último. Então, o espírito movimenta a mão do médium. Enquanto o espírito tiver alguma coisa a dizer, a mão se move sem interrupção, e a revelia do médium, parando somente quando o ditado termina. Médiuns psicógrafos intuitivos, é a maior parte.
A transmissão do pensamento se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, já que designamos por esse nome o espírito encarnado. Então, o espírito intui para o médium e o médium escreve. O espírito comunicante não atua sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma nem a guia. Atua sobre a alma com a qual se identifica. A alma do médium, sob esse impulso, dirige a sua mão e a mão dirige o lápis. É ela quem recebe o pensamento do espírito comunicante e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. Está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 15. Médiuns psicógrafos semimecânicos. No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico participa de ambos esses gêneros. Sente que sua mão é impulsionada contra sua vontade, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento vem depois do ato da escrita. No primeiro, ou no puramente mecânico, quando o movimento da mão independe da vontade do médium, o pensamento vem depois do ato da escrita. Primeiro, o espírito empurra a mão do médium, depois o médium tem consciência do que ele escreveu. No segundo, quando é através da intuição, o espírito comunica o pensamento e o médium escreve o pensamento, antes da escrita. Então, antes da escrita, o médium já tem consciência do que vai escrever. No terceiro, esse que é o semimecânico, ao mesmo tempo que é escrita, esses últimos médiuns são os mais numerosos, então eles não têm consciência antecipadamente. Eles recebem a intuição e o impulso para poder escrever simultaneamente. Nas reuniões mediúnicas espíritas, os espíritos orientadores se manifestam mais usualmente pela psicografia e pela psicofonia. Esta última, contudo, é mediunidade prioritária para atendimento aos espíritos sofredores, como foi dito, ou seja, a desobsessão. A desobsessão eles dão prioridade para a psicofonia, para que o espírito possa falar. Médiuns videntes são dotados de faculdades de ver os espíritos em estado normal quando perfeitamente acordados e conservam a lembrança precisa do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico ou próximos do sonambulismo. É raro que essa faculdade seja permanente. Podemos incluir na categoria de médiuns videntes todas as pessoas dotadas de dupla vista. A possibilidade de ver os espíritos quando sonhamos não deixa de ser uma espécie de mediunidade, mas não constitui propriamente falando mediunidade de vidência. O médium vidente julga ver com os olhos como os que são dotados de dupla vista, mas na realidade é a alma que vê, razão pela qual eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos. Então, eles conseguem enxergar os espíritos, mas quem enxerga é o perispírito, não é o olho físico. Médiuns sonambúlicos são aqueles que, sob transe profundo, transmitem comunicação aos espíritos. Comunicações dos espíritos. O sonâmbulo age sob influência do seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, quando está dormindo, vê, ouve e percebe. O indivíduo considerado pura e simplesmente sonâmbulo não é propriamente médium no sentido estrito da palavra. Então, nem todo sonâmbulo é médium. O sonâmbulo possui a faculdade anímica de sair do corpo, desdobrar-se, presenciar acontecimentos, conversar com espíritos, transmitir informações que julgar pertinentes. Então, a consciência dele, o corpo dele está aqui, mas a consciência dele, o espírito dele está em outro local. Ele consegue se desdobrar, ele consegue sair do seu corpo. O médium sonambúlico age como intermediário dos espíritos quando se encontra parcialmente ligado do corpo físico, fornecendo às circunstantes as informações que lhe foram dadas pelos comunicantes espirituais. Quando ele sai do corpo físico, ele vai lá, conversa com os espíritos, volta e transmite a mensagem. São duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, que é o sono, vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos. Ele tira de si mesmo o que expressa. Então, o conteúdo é dele. Em geral, suas ideias são mais justas do que no estado normal e mais amplos dos seus conhecimentos, porque sua alma está livre. Então, ele tem acesso ao conhecimento de todas as suas vidas anteriores.
O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo, e o que diz não vem dele. Ele está falando coisas que os espíritos falaram para ele, não pertence a ele. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, ao passo que o médium expressa o pensamento de outrem. Então vamos imaginar, a pessoa está dormindo num quarto, aí à noite, aí ela está em estado de emancipação da alma, o espírito dela sai do corpo. Ela passeia no quarto sozinha, ela vai nos outros quartos, ela vê as outras pessoas dormindo, ela volta para o corpo e ela traz aquela mensagem. Isso é animismo, não teve contato com ninguém, é só o conteúdo dela. Pode vir com conhecimento mais avançado, porque a alma dela estava liberta. Ela teve acesso ao conteúdo que aqui a gente está no esquecimento, um conteúdo que ela já tinha adquirido no passado e que estava dormente. Agora, se quando ela está dormindo, ela encontra com outro espírito no quarto, o espírito comunica com ela, isso é mediúnico. A comunicação com o espírito é a mediunidade, não depende do médium. A comunicação, a mediunidade necessariamente precisa de ter um espírito comunicante. Como a faculdade psíquica do ser humano, a mediunidade se desenvolve paulatinamente. Se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres, seja quais forem o temperamento, o estado de saúde e o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Qualquer um pode ser médium. Só existe um meio de se comprovar sua existência, é experimentar, afirma Allan Kardec. É importante considerar que, se a mediunidade faz parte do programa reencarnatório, é totalmente improdutivo forçar o desenvolvimento de uma mediunidade que não foi incorporada ao psiquismo do espírito ou que ainda se revela incipiente. Então, se o espírito já vem aqui com o programa reencarnatório dele desenvolver a mediunidade, é improdutivo forçar o desenvolvimento de uma mediunidade que não foi incorporada ao psiquismo do espírito ou que ainda se revela incipiente. É improdutivo tentar forçar uma mediunidade que não faz parte do espírito. É medida de prudência deixar que a faculdade se manifeste espontaneamente. Então, se faz parte do programa reencarnatório da pessoa, não tem que ficar indo em lugares para desenvolver mediunidade, começar a segurar papel para tentar escrever mensagem dos espíritos ou querer forçar uma mediunidade. Ela vai aflorar espontaneamente. Tem gente que aflora na mais tenra idade, quando criança, tem gente com determinada idade específica, aflora a mediunidade, tem gente que na idade adulta, avançada, vai despertar a mediunidade, depende do planejamento reencarnatório de cada um e o que cada um veio programado para fazer com a própria mediunidade. Então, a prece de Francisco de Assis, eu amo essa prece, amo. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. O Espiritismo aí na oração de São Francisco, é morrendo que a gente vive para a vida eterna. O passe. Na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, o que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nossos círculos de ação ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Então, as nossas carências, nossos mentores vão nos auxiliar. Todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno nesse sentido de dar o passe, desde que siga algumas regras. Não comer carne, não beber, não fumar, não fazer sexo no dia. Porque aí, se a gente tiver impregnado de energias de vibrações ruins, e ao invés da gente dar para a gente não desequilibrar quem está recebendo o passe, os espíritos nos bloqueiam. Então, eles nos neutralizam. Então, os espíritos têm muito trabalho com a gente dentro da casa espírita, porque eles precisam que a gente tenha muita disciplina, para que a gente consiga levar a harmonia para as pessoas.
Então é preciso ter seriedade e comprometimento com esse serviço mediúnico. Não achar que os espíritos estão aqui para nos servir, que nós somos os especiais, porque temos a mediunidade, mas compreender que isso é um compromisso nosso com Deus, com a espiritualidade maior, para que a gente possa fazer alguma obra edificante com a mediunidade que nós temos. Então é isso, espero que vocês gostem, deixem seus comentários, curtam, comentem, compartilhem. Estou aprendendo muito aqui. Um beijo, fiquem com Deus, amo vocês.